Glória a Deus, a paz do Senhor, meu querido, amado irmão, simpatizante da palavra de Deus. Aqui é o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Eu espero que você, pela graça de Deus, tenha tido um ótimo feriado, um ótimo fim de semana, né? Louvado seja Deus, na presença de Deus, é claro, né? E você também que não está na presença de Deus, que o seu feriado, que o seu fim de semana tenha sido um fim de semana na presença de Deus, né? Se nós estamos de pé, é pela misericórdia dele, não é nossa sabedoria, não é porque somos melhores, não é porque somos mais sábios, não, nada disso. É simplesmente a misericórdia de Deus. Aleluia, porque é Deus o provedor de todas as coisas na nossa vida. Ele provê em nós, principalmente, o fôlego de vida. Falar nisso, pergunto para você, amigo. Você já agradeceu por você estar aí ainda de pé, né? Tendo oportunidade de se voltar para Deus? Nós temos que agradecer todos os dias. Louvado seja Deus. Aleluia. Meu querido, e nós estamos aqui, né, para fazer o quê? A obra de Deus. Para dar continuidade àquilo que nós estávamos estudando, que era o livro, né? Aquele livro que eu falei, o Evangelho Encoberto, de David W. Dias, né? Onde a gente está ali trabalhando dentro do texto dele, das coisas do pensamento dele, que ele colocou para a gente entender um pouco as coisas, né? Louvado seja Deus para o nosso crescimento espiritual. Lógico que nós não vamos ser edificados pelo livro dos outros, né? A gente aprende alguma coisa, a gente vai tirar lições dali do livro, né? Para a gente, para o nosso crescimento, mas a nossa base de fé é a palavra de Deus. A gente não pode menosprezar as sagradas escrituras. Nós temos que basear a nossa fé na palavra do Senhor Jesus, nas sagradas escrituras que ele deixou para o ser humano se conhecê-lo um pouco, né? Porque nós não conhecemos Deus na sua totalidade. Por mais que você vá estudar as sagradas escrituras, você jamais vai compreender Deus na sua totalidade, até porque Deus é um ser divino. Deus, ele é espírito, né? Aleluia. Mas ele nos proporcionou a oportunidade de conhecer a sua vontade para a nossa vida através das Sagradas Escrituras. Ele nos revela ali a sua vontade para a gente. Ele nos revela o que aconteceu com o homem e o que ele nos revela o que nós precisamos fazer para voltarmos à comunhão, ao convívio, ao relacionamento com ele. Aleluia. A Bíblia nos revela a nossa condição espiritual diante de Deus. A Bíblia nos revela como nós estamos caminhando nessa terra. O livro que a gente compra aí nas livrarias, dos autores tanto seculares como de autores evangélicos, né, que escrevem livros, eles nos ajudam. E é bom, meu querido, a gente ler, né? Bons livros, para que a gente possa criar em nós o hábito da leitura. Através da leitura nós vamos tendo senso crítico, através da leitura nós vamos tendo, aleluia, também uma visão de mundo, das coisas que nos cercam no nossa sociedade, em nosso país, em nossa cidade, no mundo. Por isso é bom você ler bons livros, é bom você também, meu querido, assistir jornal, né? Bons jornais, para conhecer o que se passa no mundo, e aí o seu senso crítico ele vai sendo o quê? Refinado. Você vai criar um senso crítico, não vai aceitar tudo que as pessoas falarem. Você vai poder analisar as coisas, mas para isso é necessário leitura, estudo,
ver bons jornais, ler jornais, buscar informações, né? Procurar estar no meio de pessoas que tenham um certo conhecimento, que você possa ali assimilar o que a pessoa está falando. Eu sou meio suspeito a falar porque eu sou uma pessoa muito, assim, eu saio mais para a igreja. Quando estava no trabalho, né, trabalhando, eu saía do trabalho, casa, igreja. Não sou muito de ficar no meio da rua, em calçadas, né? Até porque eu tive muito poucos amigos, né? Durante a minha vida até aqui, amigos mesmo, a gente tem colegas. E eu sempre procurei estar em meio de pessoas decentes, né? De pessoas honestas. Quando você é jovem, você tem que saber, meu querido, fazer boas escolhas, né? Suas amizades. É importante você saber com quem você está andando, com quem você está se relacionando, né? Porque lá na frente você não se prejudicar, para que você não seja levado por oba-oba, a fazer bobagem, né? Porque quando você anda em turminha, muitas das vezes você vai por aquilo que o amigo lhe fala, né? E aí você enturmado ali com 5, 6, 7, 8, dependendo, você acaba, se você não tiver sabedoria, não saber dizer não, se você não tiver uma personalidade forte, você acaba cedendo, né? Às vezes as pessoas, os amigos vão dizer assim, tu vai ficar nessa aí, tu é marica, não vai porque tá com medo do papai, da mamãe. Você tem que fazer as escolhas certas, meu irmão. Não pode deixar que a pessoa venha mexer com o seu emocional. Não pode deixar que a pessoa venha mexer com a sua humildade, né? Querer diminuir para você fazer uma coisa. Às vezes você se sente ali com a palavra do amigo, né? Poxa, se eu não for, o cara vai dizer que eu sou fraco, que eu não sou de nada. Meu querido, as escolhas erradas faz você ir para um caminho errado, pro fundo do poço. É melhor às vezes ser fraco, é melhor às vezes ter um nome, ser chamado de covarde, do que querer ser esperto demais, valente demais. Às vezes as pessoas que se acham tão espertas, né, elas acabam se complicando. Então a gente tem que ter o que? Personalidade, irmão. Homem, eu aprendi na vida, eu não tive pai para me ensinar não, meu querido. Mas eu aprendi observando, eu aprendi lendo, eu aprendi observando as pessoas. E eu fiz uma escolha para a minha vida. Às vezes você tem que ter pulso forte, saber dizer não, saber escolher as amizades, né? Para que você possa ser uma pessoa correta, né? Nas suas atitudes. Então você vai aprendendo. Às vezes você tem mãe, mas a sua mãe não te ensina isso. Mas às vezes você aprende nos livros, nos filmes, nos jornais. Aprende vendo os erros dos outros. Tá entendendo? Para não cometer o mesmo erro que o cara fez lá na frente, você diz, eu não quero fazer isso. E aí você observando, você vendo, você lendo, você diz, eu não quero isso para mim. Eu quero um caminho bom, eu quero um caminho correto, eu quero um caminho de honestidade. E assim vai, né, meus queridos? Vamos entrar aqui naquilo que nós vamos falar, que é sobre o livro, amém? Deus me leva às vezes a falar certas coisas assim, né? O Espírito Santo, né? Que de repente tem um jovem que precisa de orientação, que às vezes é levado por más companhias, amizades e acaba cometendo erro e depois não tem volta. E aí depois que você comete o erro, vem as consequências, não é verdade? Dependendo do que você fez, se foi bom ou ruim. E você tem que arcar com o seu erro, porque nós temos responsabilidade, irmão. Louvado seja Deus. Vamos orar e pedir a graça de Deus. Soberano Deus e Pai,
Aqui estamos em nome de Jesus, na tua presença, Senhor, nesta manhã maravilhosa de segunda-feira. Pedimos a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, que o Senhor nos ajude e nos instrua a falar, Senhor, do assunto que nós vamos abordar no livro, meu Pai, a qual nós estamos lendo aqui, falando, tentando tirar alguma coisa, algum ensinamento deste livro chamado, meu Deus, que tem como título o Evangelho Encoberto, do autor David W. Dias. Senhor, nos ajuda, nos dá sabedoria, que os nossos ouvintes, que nós possamos ter uma compreensão, aleluia, adequada deste livro, em nome de Jesus. Teu Espírito Santo nos oriente, a tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa, cada família, em o nome de Jesus. Bom, meus queridos, e nós vamos começar também lendo uma passagem da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no verso 10, que fala sobre os bereanos, né? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Amém? Até aqui, meus queridos. Então, a gente vê que os bereanos, eles receberam a palavra de Deus, mas eles foram o quê? Avaliar se aquilo que estava sendo dito, falado, comunicado, tinha procedência. Eles foram estudar, eles eram pessoas dedicadas ao estudo, né? E é assim que nós temos que ser, pessoas dedicadas ao estudo da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus. Como diz o Salmo 1, nós devemos, o salmista, ele diz que o prazer dele é meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Assim também deve ser o nosso desejo, o nosso satisfação, né, na palavra de Deus, estudá-la, né, na medida do possível, na medida das nossas condições. Como eu sempre fiz, questão de materiais para você estudar, né? De outras Bíblias para ter referência, de comentários, né? De conhecer um pouco os costumes judeus, de conhecer a cultura judaica, né? Do tempo de Jesus Cristo, lá do tempo também dos patriarcas. É importante, irmão. E hoje a gente tem aí a internet, né? Que pode nos ajudar. É só a gente procurar e aí a gente vai compreender um pouco de certas coisas, né? E trazer para nós o ensinamento e podermos aplicar na nossa vida. Mas tudo isso para a glória de Deus e para podermos orientar outras pessoas, né? Através daquilo que a gente vem conhecendo da palavra de Deus. E, meus queridos, a gente vai entrar, louvado seja Deus, no capítulo 2, que tem como tema, né, a vida nova. Mas dentro do capítulo 2, a gente vai ter vários outros subtítulos, como, eu anotei aqui para ficar mais fácil de eu ler, como a própria vida de Deus, vida eterna, sendo salvo pela vida de Deus. Então, por que ainda pecamos? É um outro subtítulo. Ou seja, dentro do capítulo 2 tem esses subtítulos, né? Como tinha no capítulo 1, que era o Evangelho Encoberto, que tinha seus subtítulos. E aí a gente vai aqui ler, e à medida que o Espírito Santo nos der compreensão, a gente vai falando, em nome de Jesus. Como é uma leitura, irmão, e ela é bem pequena, olha, veja. Ela não tem, e ela termina aqui,
ela vem da página 27, 28, 29 e já termina aqui no 30, bem aqui em cima. E já começa outro subtítulo aqui. E aí a gente vai, ou a gente, mais tarde, a gente fala sobre esse outro subtítulo dentro do título, que é a nova vida. Eu vou ler em nome de Jesus, para que a gente, e aí, à medida do possível, né, se eu ver que for necessário falar alguma coisa, eu falo. Senão eu vou dando continuidade à leitura, tá bom? Louvado seja Deus. A nova vida. Então, se a completa libertação do pecado é a mensagem do Evangelho, como isso acontece? Porque tão poucas pessoas se beneficiam deste poder celestial? Se a liberdade do pecado é a principal razão que Jesus morreu, porque morreu por nós, como isso parece tão difícil e tão raro? Esta discussão será um pouco complexa, pois muitos têm conceitos enraizados de longa data. Muito embora tenham se tornado cristão, nunca compreenderam corretamente a verdade do Evangelho. Mais uma vez, alguns aspectos importantes da mensagem de Deus foram obscurecidos e mantidos encobertos para nós. Consequentemente, precisamos de um tempo maior para expor algumas das sutis diluições que o diabo conseguiu implantar para obscurecer a mensagem de Deus. Então, por favor, seja paciente à medida que você prossegue comigo nas discussões seguintes. Aqui, novamente, o melhor entendimento para as boas novas foi escondido de nós por traduções obscuras. Aleluia. Então o autor aqui, ele começa, ele traz aqui um resumo do que nós vamos tratar, dentro do assunto. Ele pede a nós paciência naquilo que foi dado. Ele vai falando, se o evangelho é apenas a libertação do pecado. São perguntas que ele nos faz, E aí dentro disso a gente vai trabalhar. Louvado seja Deus. A verdade é que a libertação do pecado que Deus proporcionou para nós é realizada pela introdução de sua própria vida em nós. Ou seja, ele está dizendo que a libertação do pecado que Deus proporcionou em nós é realizada pela introdução de sua vida em nós, ou seja, pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Então nós vamos sendo libertos, Aí ele diz: contudo, este fato maravilhoso não está perfeitamente claro em nossas traduções modernas. Desta forma, vamos agora dedicar algum tempo em explorarmos esta importante verdade juntos. Aí aqui ele vai entrar, vai mostrar, que as traduções modernas, elas modificaram, alguma coisa que muitas das vezes nos impediram de nós termos um entendimento mais claro da palavra de Deus. Em João 3:3 diz assim: encontramos ainda outro verso que poderia ter sido tornado muito mais claro, onde lemos: Jesus respondeu e disse a ele: em verdade, eu te digo, ao menos que alguém nasça do alto, não é capaz de perceber o reino de Deus. E também em João 3:7, Jesus disse: não se surpreenda por eu dizer que você deve nascer do alto. Veja
que aqui é uma tradução totalmente diferente de algumas Bíblias, né? Em algumas Bíblias a gente vai encontrar nascer de novo. Aqui ele usa nascer do alto. E aí a gente vai entender o que é nascer do alto. Como eu disse, eu já fiz uma leitura deste livro, então eu já sei mais ou menos aqui do que o autor está tratando, né? Então aqui ele vai explicar a diferença que há nessa questão da tradução, né? De nascer do alto e nascer de novo. Vamos continuar a leitura. Agora, muitas traduções usam as palavras nascer de novo, em vez de nascer do alto. Isto a despeito do fato que a palavra grega anotem indica claramente do alto ou de cima. Veja que aqui ele busca no grego que esta palavra nascer, né, de novo, ou no caso a palavra nascer do alto, que é anotem, ela indica nascer do alto, não nascer de novo. Então veja, anotem, eu vou aqui soletrar, é A-N-O-T-H-E-N, anotem, que é do grego. Indica claramente do alto ou de cima. Somente por analogia poderia significar mais uma vez ou de novo. Então ele está dizendo que por analogia poderia significar de novo. Estas traduções tornam estes versículos muito menos claros. Talvez esta seja uma outra maneira pela qual o inimigo de Deus tem conseguido obscurecer a verdade de nós. Ou seja, o que é que ele está falando? Devido a uma má tradução, não fica tão claro, né, para algumas pessoas o que significa, no caso, nascer de novo. E aí as pessoas, como Nicodemos, né, quando Jesus foi ter com Nicodemos, o que aconteceu? Jesus disse que era necessário nascer de novo. A ideia que Nicodemos teve era que, como pode um homem já velho, né, já formado, ele nascer de novo? Nicodemos vai dizer para Jesus assim, ele voltaria para o ventre materno de sua mãe? E aí Jesus vai questionar Nicodemos, vai dizer, ora, tu é mestre em Israel e não conhece, não entendes? Veja que, com certeza, Nicodemos conhecia o grego. Nicodemos conhecia o aramaico. Nicodemos conhecia o hebraico. Mas ele não compreendeu essa questão. E aí, Jesus vai explicar para ele, né? Veja que teve agora essa questão, né, das traduções, como eu disse em algumas Bíblias, é nascer de novo, mas o autor aqui deste livro, ele traz que é nascer do alto. E o que é nascer do alto? A gente vai entender também isso. Aí, deixa eu ver onde eu parei aqui, tal. O fato é que ninguém pode experimentar nascer uma segunda vez. Como Jesus explicou a Nicodemos, é o que eu estava falando. Ele não estava falando de entrar novamente no útero da mãe e nascer de novo. Suas palavras, nascer do alto, queriam dizer algo completamente diferente. Ele estava dizendo que uma vida do alto poderia nascer dentro de nós. Olha, Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo para Nicodemos o quê? Que a gente nasce do alto. Quem? De Deus, irmãos. Nascer do alto é nascer de Deus.
é o Espírito Santo em nós. Assim como o Espírito Santo ele veio sobre Cristo, quando Cristo ali foi batizado no Rio Jordão, e veio o Espírito Santo em forma de uma pomba e pousou sobre Jesus. E aí a palavra de Deus diz que ouve-se uma voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Então o nascer de novo é nascer do alto, é nascer de Deus, é estar alinhado com as coisas divinas, com as coisas santas, com as coisas do alto, com as coisas concernentes à palavra de Deus. Vamos continuar. O que é então esta vida de cima? É a vida de Deus, o Pai, é a vida do próprio Deus que pode nascer dentro de nós através do Espírito Santo. Isso significa que nós vamos nascer uma outra vez, mas algo inteiramente novo nascendo dentro de nós. Embora temos nossa participação neste nascimento, não é a nossa própria vida dentro, não é a nossa própria vida tendo um novo nascimento, mas a vida de alguém diferente, a vida do próprio Deus nascendo dentro de nós. Ou seja, o Espírito Santo vem dentro de nós e nasce, nos tornando novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus explicou: o que nasce naturalmente é o corpo físico, e o que nasce do Espírito é o nosso espírito, é o nosso espírito humano. João 3,6. E também lemos: e aquele que é ligado ao Senhor é o Espírito com o Senhor. 1 Coríntios 6,17. Isto é o que Jesus quis dizer quando usou a frase nascer do alto. Deus é o único de cima, quando através de seu Espírito que desceu dele, ele gera a sua própria vida em nós. Somos regenerados, o que alguns chamam de nascer de novo. Pedro tornou isso muito claro quando disse: você foi regenerado, não pela filiação perecível, mas pela filiação imortal, pela palavra viva de Deus que existe eternamente. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. E mais claro ainda, nós lemos: estes não são aqueles que nasceram através da linhagem de sangue, ou através da escolha da carne, ou pela decisão dos homens, mas os quais nasceram realmente de Deus. João 1,13. Quando nós somos nascidos do alto, por ter a própria vida de Deus gerada dentro de nós, nos tornamos filhos e filhas do próprio Deus. Aleluia. Outra vez, este autor não está afirmando que aqueles que traduziram estas palavras como nascido de novo, estavam gramaticamente incorretos. E também não está acusando nenhum tradutor de motivações erradas ou de deliberadamente fazer algo para confundir os leitores. Sem dúvida, eles apresentaram estes versos da melhor forma que foram capazes. Contudo, permanece o fato que as palavras do alto mostram um cenário muito mais claro e fiel do grego para
a origem desta vida santa, que é a expressão de novo. Louvado seja Deus. Então aqui o autor ele traz o que? Ele explica, né, que a questão aqui não é que os tradutores no passado, né, eles fizeram isso de uma forma proposital, né? Ele está isentando esses tradutores, mas ele está dizendo que foi uma falta, às vezes, do próprio conhecimento do grego, né? Que realmente nascer de Deus ou nascer do alto. Então, e aí eles colocaram nascer de novo. Mas quando nós nascemos, meu querido, a gente nasce de Deus. Aleluia. E mesmo assim, agora é algo meu, mesmo que a sua tradução esteja nascer de novo, o nascer do alto, o importante é que você compreenda que quando você se volta para Cristo, é necessário que nós venhamos a buscar a ser uma nova criatura. E que isso não somos nós que fazemos, porque o nascer de novo é nascer de Deus, é nascer do Espírito Santo. E aí a gente só vai nascer de novo quando Deus vê dentro do seu coração, do meu coração, dentro do nosso ser, essa disposição, esse desejo de nós nascermos de novo. E aí então ele vai derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, o Espírito Santo, que vai gerar uma nova vida dentro de nós, nos transformando dia a dia pessoas melhores. É somente através do Espírito Santo, que é o próprio Deus, é que nós somos nascidos de novo. Nascer de novo, nascer do alto. Nascer de novo é nascer de Deus, nascer do alto é nascer de Deus. A gente tem que ter uma compreensão correta, aleluia, e não deixar o inimigo embaraçar a nossa mente, aleluia. Porque quem nasce de novo tem a presença real, tem a presença santa do Espírito Santo. Quem nasce de novo tem desejo das coisas de Deus, tem desejo de estar fazendo as coisas de Deus, estar na obra de Deus, de estar envolvido com as coisas de Deus. Quem nasce de novo, quem nasce do alto, tem desejo de estar sempre orando, meditando na palavra de Deus, de buscar uma consagração, uma intimidade maior com o Criador, aleluia, para que Ele nos transforme cada dia em uma pessoa melhor. Nós estamos neste mundo aqui temporariamente, aleluia, e Deus deseja que a gente seja transformado. Deus deseja salvar o homem, o rico, o pobre, o negro, o branco, o americano, o estrangeiro, todos, o europeu, o índio, quem mora dentro de caverna, o ignorante, o intelectual. Deus deseja salvar o ser humano. Agora fica a critério da pessoa. Deus deu à pessoa o poder da escolha, né? É ela que vai escolher, irmão. É você que escolhe. Eu não posso escolher por você, eu só posso pregar. Eu só posso anunciar as boas novas de salvação, que é Jesus Cristo. E a gente aqui está aprendendo. Você está aprendendo, eu estou aprendendo. Que a gente tem que buscar. Aqui, buscar a presença de Deus. Esse livro aqui vai falar de algumas coisas, né? A respeito das traduções da Bíblia. É isso que o autor quer passar, né? Que algumas traduções, que a Bíblia, algumas traduções são erradas. E aí ele vai nos trazer algumas palavras em grego, em hebraico, mostrando, né, a colocação. Porque os autores antigamente, os tradutores, eles poderiam errar porque são pessoas humanas. Nós erramos. Mas nós temos que buscar, irmão. Buscar mais, estudar mais, para a gente sempre colocar as coisas corretas diante das pessoas. Nós não devemos tirar e nem acrescentar nada da palavra de Deus. E não devemos usar a palavra de Deus para o nosso benefício próprio,
pessoal, para o nosso enriquecimento material. A palavra de Deus, irmão, ela foi deixada para mim e para você, para que a gente tivesse vida em Cristo Jesus. E se você detém o conhecimento, se você tem o conhecimento, você tem que ensinar correto, para que aquelas pessoas tenham vida e vida em Cristo Jesus, uma vida com abundância. Quando a palavra de Deus é pregada, ela vai surtir o efeito de Deus na nossa vida, ela vai trazer transformação, mudança, amém? Louvado seja Deus. A gente vai adentrar depois no subtítulo, no outro subtítulo, que é a própria vida de Deus. Mas a gente vai deixar para amanhã ou para mais tarde, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus abençoe a sua família. Deus lhe guarde e livre de todo mal. Eu não sei como está a sua vida, só Deus sabe. Mas confie em Deus. Não deixe Deus por nada. Às vezes vêm as atribulações da vida, vêm as perseguições, e a gente se chateia, a gente se aborrece. Às vezes a gente quer até tirar satisfação, mas a gente tem que ficar, irmão, é na nossa. É deixar Deus agir em favor das nossas vidas. As pessoas apenas nos conhecem por fora, conhecem o seu exterior, mas quem conhece o teu interior, o meu interior, é Deus. Quem conhece a tua mente, os teus sentimentos, o que está dentro de você, é Deus. Muitas das vezes as pessoas nos julgam por fora, mas não conhecem o que está dentro de nós. Não conhecem o nosso caráter, porque elas não convivem com a gente todo dia. Elas podem até passar um tempo convivendo com a gente, né? E elas às vezes nos julgam porque às vezes elas querem que a gente seja perfeito. Acha que agora porque você é evangélico, você não pode se aborrecer, você tem que ficar pianinho, você tem que ser bobo. Mas, irmãos, nós somos seres humanos e como qualquer outro ser humano a gente pode se aborrecer. A gente pode se irar, mas não pode dar lugar à ira. Irai-vos, mas não pequeis. A minha justiça e a sua justiça, quem faz é Deus, irmão. É Ele quem faz justiça por nós. A gente não pode fazer justiça com as nossas mãos. A gente não pode praguejar pelos outros. Entregar tudo na mão de Deus. Se você está sendo perseguido, meu querido, minha querida, se alguém tem falado mal de você, se alguém no trabalho está te defamando, para você perder o emprego, para você não conseguir um cargo melhor, se alguém na sua vizinhança está lhe apontando, entrega a Deus, ora ao Senhor, entrega aquela vida na mão de Deus, fala para Deus, está aí, Senhor, tu está vendo tudo, tu está ouvindo tudo, tu está vendo tudo, porque Deus, irmãos, Ele está em todo lugar. Deus não é um Deus de pedra, não é um Deus de gesso, que não vê, que não anda, que não fala, não. O nosso Deus, irmãos, Ele é onisciente, onipresente, Ele tem todo o poder, Ele sabe tudo, Ele está em todo lugar, amém? E Ele conhece o meu e o seu deitar, o meu e o seu andar. Você não tem, e eu não tenho como me esconder dos olhos de Deus, amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, Senhor, nesta manhã, mais uma vez em oração, eu oro, Pai, por cada ouvinte, por cada pessoa que neste momento está com o coração conturbado, triste, amargurado, vidas que estão desoladas, pessoas, Pai, acamadas no leito de um hospital, em casa, pessoas com depressão, com ansiedade, pessoas, meu Pai, buscando recursos em lugares inadequados, pessoas tentando ter ganho de forma errada para suprir as suas necessidades. Mas nessa manhã, meu Pai, eu te peço, vá de encontro a esta mulher, a este homem, a este rapaz, a esta moça. Ajuda, Deus, dá sabedoria, livra do mal, livra das más influências,
do laço do passarinheiro, em nome de Jesus. Deus, este homem, esta mulher que está sendo perseguido, neutraliza, paralisa, frustra as obras de Satanás, esse espírito maligno de perseguição, de inveja na vida desta mulher, deste homem, coloca por terra, Pai. Em nome de Jesus, guarda esta vida debaixo da sombra das tuas asas, esconde, meu Deus, como a menina dos teus olhos, guarda como a menina dos teus olhos, esconde debaixo da sombra das tuas asas, livra de todo o mal, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do homem maligno que mora nesta terra, em nome de Jesus, Pai. Abre porta de emprego para quem está desempregado, meu Deus, está em busca de um emprego. Esta mulher que bate em tanta porta, já foi em tantos lugares, este homem, este jovem, em busca do primeiro emprego, Pai, que as portas estejam escancaradas agora, para este homem, esta mulher, que todo o mal caia por terra, em nome de Jesus. Esta pessoa enferma, Senhor, no leito de um hospital, em casa, talvez com câncer, meu Pai, com a doença que o médico disse, olha, não tem mais jeito, tu só tem uma semana, um mês. Pai, é o Senhor quem tem a última palavra. Nesta manhã vai de encontro a este homem agora, toca do alto da cabeça, a planta dos pés, renova as plaquetas de sangue, repreende esse espírito chamado câncer, esta doença maldita, traz, aleluia, saúde para o corpo deste homem, desta mulher, desta criança, deste jovem, deste Senhor, em nome de Jesus. Todo mal, enfermidade que age nas pernas desta pessoa, bate em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa essas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Abençoa meus irmãos da igreja, os trabalhos da igreja, na semana, no nome de Jesus, meu Pai. Amém, graças a Deus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, me ajude a ganhar almas para o reino de Deus, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, e glória a Deus.